Um provérbio oriental diz que tempos difíceis costumam gerar homens fortes. Tempos difíceis costumam gerar homens fortes, porque os desafios nos fazem crescer. Os homens fortes terminam por criar tempos fáceis. Os homens fortes terminam por criar tempos fáceis. Eles enfrentam as adversidades, enfrentam os problemas e superam os obstáculos, construindo dias melhores. Agora, tempos fáceis costumam produzir homens fracos. Tempos fáceis costumam produzir homens fracos. E aí o que é que acontece? Homens fracos geram tempos difíceis. Percebeu o ciclo? É isso que acontece na vida, é isso que acontece na história humana. A gente precisa entender essa lógica, essa dinâmica, porque isso nos diz muito sobre o momento de um determinado país, o momento de uma determinada empresa, de um determinado povo, não é? São essas nuances, esses ciclos, né, que vão se sucedendo. É importante estar atento a este movimento. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda canal. Olha, vamos começar dizendo o seguinte: beber café pode reduzir os riscos associados às doenças cardíacas e às mortes precoces. Isso é revelado e apontado por um estudo que foi divulgado recentemente. Mais um, na verdade, né? Então é preciso conhecer e entender os benefícios dessa bebida maravilhosa que é o café. Beber de 2 a 3 xícaras da maioria dos tipos de café por dia pode proteger um paciente de doenças cardiovasculares e de uma morte precoce, segundo o último estudo publicado pela Revista Europeia de Cardiologia Preventiva. Viva o café! Só não tome qualquer café, tome cafés de excelência, os cafés especiais, os cafés arábica, né? Klaus, se você estiver assistindo aí, deixe seu depoimento. Fez ou não fez diferença na sua vida o café arábica? Os resultados sugerem que a ingestão leve a moderada de café deve ser considerada como uma parte essencial no estilo de vida saudável das pessoas, disse Peter Kistler, autor do estudo. Pesquisadores também descobriram reduções significativas no risco de doença cardíaca coronária, insuficiência cardíaca congestiva e acidente vascular cerebral para todos os 3 tipos de café existentes. De acordo com a pesquisa, o consumo de café moído reduziu o risco de morte em 27%, seguido por 14% para o consumo do descafeinado e 11% para o uso do café solúvel, que tem a cafeína. Estudos anteriores já haviam descoberto que quantidades moderadas de café preto entre 3 e 5 xícaras por dia demonstraram reduzir o risco de doenças cardíacas, bem como o Alzheimer, o Parkinson, diabetes tipo 2, doenças hepáticas e câncer de próstata. Olha, eu sou apaixonado pelo café, criei até um programa, né, que foi o Café com Ações, um canal que a gente falava sobre notícias e falava sobre o universo dos cafés, né? E não estamos mais publicando vídeos no canal, tive que fazer escolhas, né? Mas foi um momento muito prazeroso ter tido a oportunidade de falar para vocês sobre essa bebida extraordinária que é o nosso bom café. E o Brasil se destaca na produção justamente
dos cafés especiais, os cafés arábicas, são maravilhosos. Temos uma live também aqui no canal que foi feita com a nossa empreendedora Isabela Raposeiras, ela que é de São Paulo, e ela é dessa área do café, né? Então vale a pena assistir essa live para os que gostam da bebida. Quero aqui, até aproveitando que falei do café, o inscrito Móveis Planejados, Estilo e Arte, ele me mandou uma mensagem dizendo assim: bom dia, mestre, tudo bem? Aqui é o Mirley Marceneiro. Estamos sentindo falta dos seus vídeos matinais às 6h30 da manhã. Levanto sempre meia hora mais cedo para dar o like e aprender com seus valiosos conhecimentos. Abraços. Olha, Mirley, obrigado pelas palavras e pelo carinho. Nós deixamos, por enquanto, de publicar esse vídeo de mais cedo, né, de 6h30 da manhã. Estamos apenas com um vídeo, fazemos 2 ao longo do dia. Estamos apenas com um. Ao meio-dia a gente está divulgando ele e tivemos que ajustar nossa agenda em função de compromissos profissionais, de algumas demandas aí de profissionais, e tivemos que ajustar um pouco a nossa rotina de produção de vídeos face a estes compromissos. Mas que bom que você era assíduo, né, nesse horário matinal, mas agora o nosso novo horário de estar postando de segunda a sexta é o meio-dia, e no fim de semana a gente publica mais cedo, né, pela manhã, os vídeos. Mas de qualquer sorte, um forte abraço, tudo de bom, e vamos juntos nessa caminhada. Uma reflexão para vocês. O imposto no Brasil é uma vergonha. E a lógica do imposto no Brasil é aquela lógica do assaltante, né? Você lembra da época do Robin Hood? Se não se recorda, assista o filme do Robin Hood, porque o rei lá da Inglaterra saqueava as pessoas cobrando impostos. É a mesma lógica do imposto no Brasil. Diga-se de passagem que ele castiga muito mais aos consumidores. O imposto ele é muito mais concentrado no consumo, e por ser concentrado no consumo, ele acaba penalizando mais quem tem menos recursos. Curioso isso, né? Ele acaba penalizando mais quem tem menos recursos. Mas essa é a lógica do bandido, né? Dos políticos brasileiros que montaram essa arapuca tributária e sangram o povo brasileiro todos os dias. 2/3 de tudo que o Brasil arrecada, ou seja, 2/3 da carga tributária brasileira, ela é exatamente caracterizada por impostos que incidem sobre o consumo. Então nós pagamos muito imposto. E a aberração não poderia deixar de ficar completa, né? A aberração ela se amplifica por conta de nós não termos nada de bom em troca destes impostos que a gente paga. A saúde é uma porcaria, a educação é um lixo, nossas estradas um horror, portos e aeroportos melhoraram, mas são ainda muito deficientes. Os aeroportos deram uma melhoradinha depois da privatização. Segurança pública é uma fantasia, né? É um sonho distante. Iluminação pública, transporte público nos grandes centros urbanos, conectividade, né? Ou seja, para onde você olha você vê problema. Mas os impostos, presentes. Então o brasileiro faz o bom papel do otário. E o rei, não da Inglaterra, mas do Planalto Central, os nossos reizinhos estão lá, né, rindo da mansidão do povo brasileiro. Então, a injustiça tributária é essa. Quanto mais pobre você é, mais imposto você paga. Essa é a lógica. 90% dos brasileiros ganham menos de 3.500 por mês. 90% dos brasileiros ganham menos de 3.500 por mês. Mas todos estes brasileiros
pagam a mesma carga tributária sobre o consumo que os mais ricos, os 5% mais abastados, pagam sobre o consumo a mesma carga tributária que 90% pagam, e que ganham menos de R$ 3.500. Isso não faz sentido, isso não tem lógica, salvo na cabeça perversa dos nossos habitantes do mundo de Brasília. E aí eu não estou falando da população, que a população é gente boa. Estou falando dos nossos queridos políticos que fazem as nossas leis, né, que escrevem a nossa legislação, que define a carga tributária brasileira. E tem alguns aspectos curiosíssimos nessa questão tributária. Eu estava lendo agora recente um post da Natália Arcuri, que está fazendo uma série sobre essa questão dos impostos no Brasil, e ela chamando a atenção que a lancha não paga IPVA. Ela botou um post dizendo: você sabia que o velho da lancha não paga IPVA? Supondo que exista um cenário onde você paga de IPVA sobre o seu carro entre 3% e 4%, né, de imposto sobre o valor do seu carro. Um proprietário de um iate ou de uma lancha do porte aí razoável, que custe cerca aí de 28 milhões de reais, por exemplo, ele paga exatamente zero de IPVA, disse a Natália Arcuri. É para rir ou para chorar? Isso é o Brasil, disse ela, né? Então, percebe-se aí o quanto injusto é o sistema tributário brasileiro, enquanto isso nós temos aí sobre o consumo, né, de itens essenciais como leite, arroz, feijão, carne, né, livros, uma incidência tributária que não faz distinção de quem compra, tanto faz ser pobre ou rico, a carga tributária é a mesma. Há algo errado com o Brasil, há algo errado com o Brasil, né? Então reflita sobre isso. O brasileiro ficou preguiçoso intelectualmente, ele não consegue raciocinar direito. As discussões são muito rasas, são discussões que você olha e não consegue entender como as pessoas são tão simplórias, né, do ponto de vista intelectual. E assim os políticos agradecem, seguem tocando o terror e não acontece nada com eles, porque a população se nega a raciocinar. Paciência, né? Hoje é domingo, né, dia de eleição, mas esse é o resultado que a gente tem, né? O Brasil merecia coisa melhor, o Brasil precisa algo melhor, mas a nossa população não está preparada para fazer essa transição para algo melhor. Paciência, vamos em frente, né? Vamos em frente. Muito bem, a Cisco, gigante de tecnologia, que o Rodrigo Abreu já presidiu, gigante americana, lançou um hub e um programa de inovação em cibersegurança para startups. Foi idealizado pela Cisco em parceria com a Distro, uma iniciativa chamada Cybertech Brasil. E isso é um hub digital para startups focado em cibersegurança. A ideia é fomentar um ecossistema diante da necessidade de atualização constante no cenário de transformação digital, inclusive compartilhando experiências e aprendizados. A Cisco declarou que este hub ele tem como proposta exatamente desenvolver o que existe de mais novo em termos de estudos, conhecimentos, relatórios, mapas de ataques cibernéticos, além de incentivar um amplo e aberto debate sobre essa temática que ganhou gravidade de 2020 para cá no mundo inteiro, e o Brasil já é o 5º país mais atacado pelos cybercriminosos, né? A Cisco anunciou que o programa Cybertech Brasil,
ele já abriu uma chamada para empreendedores e startups de segurança para projetos de soluções baseadas na plataforma nativa em nuvem Cisco SecurityX, que viabiliza a orquestração e integração da infraestrutura de segurança. O tema atual é de busca e ameaças e resposta a incidentes. E as inscrições começaram, né? E vão até 28 de outubro. Vão até 28 de outubro quem quiser participar deste programa. O presidente da Cisco, Ricardo Mucci, ele abordou o ponto de que a transformação digital e a migração para o cloud acabam levando a uma necessidade de maior proteção. Quanto mais portas e janelas você abre, mais exposto você fica, disse ele. Quando se olha o advento não só do cloud, mas da internet das coisas, temos uma parceria muito forte de inovação com o Senai para a cibersegurança, para a indústria 4.0, para o chão de fábrica, disse o presidente da Cisco. Se tem uma externalização de IoT e não faz a devida gestão de segurança, imagina o problema de segurança pública se for para utilities, complementou o executivo. Então, está aí, a Cisco contribuindo com o apoio à inovação, a startups que trabalham com cibersegurança, né? E essa também é uma pauta trabalhada pela Oi Soluções. A cibersegurança também é uma pauta trabalhada pela Oi Soluções. Uma outra empresa também está se dedicando a essa questão, é a Microsoft. Ela acaba de anunciar algumas ações concretas para combater as crescentes ameaças cibernéticas. A companhia continua a liderar essas ações nos Estados Unidos e demonstrando, né, está comprometida em encontrar caminhos alternativos e soluções. No ano passado, os ataques de ransomware, que se valem de botnets, credenciais, phishing e da exploração de vulnerabilidades, cresceram 151%. O aumento para lá de alarmante foi constatado pela última edição do relatório global Cybersecurity Outlook do Fórum Econômico Mundial. De acordo com o levantamento, cada organização, em média, foi alvo de 200 ataques cibernéticos em 2021. Cada organização, em média, foi alvo de 270 ataques cibernéticos em 2021. O prejuízo estimado para cada ataque bem-sucedido é da ordem de 3,6 milhões de dólares. A cada segundo, estima-se 579 ataques de senha que eles acontecem. Os ataques cometidos por estados-nações também estão em alta. Além de provocar interrupções significativas nos negócios, ameaças do gênero podem se traduzir em danos econômicos devastadores. Os custos atribuídos aos crimes cibernéticos estão crescendo a um ritmo de 15% ao ano e devem chegar até 2025, pasmem, a 10,5 trilhões de dólares. Os custos atribuídos aos crimes cibernéticos podem chegar até 2025 a cifra de 10,5 trilhões de dólares. Daí a importância cada vez maior de soluções de segurança, como as que estão sendo oferecidas pela Microsoft. Referência no assunto, a companhia continua a liderar com 4 relatórios do quadrante mágico da Gartner, o de gerenciamento de acesso, o de arquivamento de informações corporativas, o de ferramentas unificadas de gerenciamento de endpoint e de plataformas de proteção de endpoint. Com o Azure AD, por exemplo, uma solução de identidade completa que se integra amplamente às companhias, podem proteger seu ambiente com identidade multi-cloud e gerenciamento de acesso. O logon único, nesse caso, simplifica o acesso aos aplicativos de qualquer lugar. Entretanto, enquanto o time de governança garante que as pessoas certas tenham acesso aos recursos certos e apenas quando precisarem deles. Com o pacote Microsoft 365 Compliance, é possível manter dados confidenciais a salvo na nuvem, reduzir riscos e cumprir as regulamentações em vigor. Implantar e gerenciar usuários, aplicativos, dispositivos, por outro lado, é bem mais simples e seguro com o Microsoft Endpoint Manager, unificado, que atende as organizações no ponto de jornada na nuvem em que elas estiverem, ajudando a proteger os dispositivos dos usuários
contra ameaças. A verdade é que os ataques cibernéticos estão cada vez mais frequentes e muito mais sofisticados, e que nenhuma companhia pode se dar ao luxo de ignorá-los. Daí o fato de a cibersegurança ter virado um tópico recorrente nas conversas das principais lideranças empresariais mundo afora. Foi-se o tempo que o tema se restringia à alçada dos departamentos de tecnologia da informação. Não é exagero afirmar que a falta de cibersegurança coloca tanto a continuidade quanto a viabilidade dos negócios em xeque. A pandemia trouxe ainda desafios extras para as equipes responsáveis pela segurança da informação. A transformação digital foi acelerada como nunca. Inúmeras empresas lançaram novas soluções, além de aplicativos e experiências em nuvem, para dar suporte a uma força de trabalho mais dinâmica e demandas inéditas dos consumidores. Tudo isso, no entanto, também abriu o leque de atuação dos hackers profissionais, interessados em obter ganhos financeiros, explorando as vulnerabilidades. Segundo o levantamento, 84% das pessoas acreditam que a resiliência cibernética é considerada uma prioridade de negócios em suas organizações. Um ecossistema a salvo de ameaças é fundamental para garantir a confidencialidade, a produtividade e, sobretudo, a segurança das empresas, fornecedores, clientes e colaboradores. Então tá aí, a Microsoft dando destaque a este assunto e priorizando, né, o desenvolvimento de soluções, assim como já falei aqui, a Oi também, o Rodrigo Abreu tem dado muita ênfase a Oi Soluções para que ela exatamente desenvolva, né, produtos, consultorias, treinamentos, serviços nessa área de cibersegurança. Esse é hoje, vamos dizer assim, um dos principais negócios da Oi Soluções nessa área de tecnologia. Muito bem, a Anatel e o BID identificaram 20 milhões de brasileiros sem cobertura de internet. O BID é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ele e a Anatel publicaram um estudo com os resultados de uma pesquisa que foi realizada agora recentemente sobre a cobertura e a qualidade da banda larga no Brasil. O trabalho acabou apontando que quase 20 milhões de brasileiros vivem em áreas onde não foram encontradas evidências de conectividade de banda larga. A culpa é de quem? Eu respondo, da Anatel. A culpa é dos governos brasileiros. E a culpa é da sociedade também. Da Anatel, porque foi criado um programa na época da privatização chamado FUST, Fundo da Universalização dos Serviços de Telecomunicações, que tem 44 bilhões de reais para serem usados e não são usados. E a Anatel faz cara de paisagem, faz de conta que não é com ela este assunto. O governo federal, do mesmo modo, muda os governos e ninguém dá trato a este assunto. E o dinheiro só faz crescer e acumular. É usado para maquiagem contábil. Se você tiver com déficit, o déficit reduz porque tem lá 44 bilhões no cofre. Se você tiver com superávit, o superávit aumenta porque você já tem lá guardado, como se fosse uma poupança, 44 bilhões de reais. Então serve apenas o FUST para maquiagem contábil, mais nada. Mas não podemos aceitar isso, né? As instituições, né, ligadas aí à agricultura, né, os parlamentares ligados à agricultura, os movimentos de cooperativas, né, escolas, devem entrar na justiça para exigir a aplicação do recurso. 44 bilhões de reais que deveriam estar resolvendo o problema desses 20 milhões de brasileiros que não têm acesso à conectividade. Há dinheiro, há empresas dispostas a fazer a sua contrapartida, né, as empresas de telecom, falta só liberar o recurso, né, e o recurso existe, né, o recurso existe. Estamos falando aí de quase o mesmo valor do leilão do 5G. É deste valor que nós estamos falando, né? Então, segundo o estudo, o Brasil precisaria investir em 5 anos 9,5 bilhões de dólares. 9,5 bilhões de dólares para promover a inclusão digital de 16 milhões de pessoas que atualmente não têm banda larga fixa ou móvel, atingindo uma cobertura total de 98% da população. Muito bem, se a gente multiplicar aí por 5, né, a gente está falando em 47 bilhões, não é isso?
47 bilhões de reais. O dinheiro está todo lá no FUST, 44 bilhões. Então, se precisa de 47 bilhões de reais para investir nos próximos 5 anos em inclusão digital para beneficiar e melhorar a vida de 16 milhões de pessoas, a boa notícia é que o dinheiro já existe, está lá na conta do FUST. Será que alguém vai usar esse dinheiro de forma decente? Será que alguém vai interpelar a justiça para que esse dinheiro seja aplicado? Essa pergunta a gente está fazendo há meses, há meses. Você vê alguém falando sobre o FUST por aí? Se encontrar, me fale, que eu me sinto aqui uma voz solitária a falar sobre o FUST, né? Uma voz solitária. Mas é isso, o dinheiro existe para resolver o problema, só falta boa vontade. Teve um inscrito do canal que me perguntou como é que eu estava vendo essa questão da economia no Reino Unido, na Europa. E aí 2 notícias aconteceram aí esses dias que eu resolvi compartilhar com vocês. A primeira diz o seguinte: o PIB do Reino Unido cresceu 0,2% no segundo trimestre. A estimativa era de queda de 0,1% e ele acabou subindo 0,2%. Crescimento de Brasil, né? Normalmente, quando você vê esses PIBs baixos assim, são cara do Brasil, né? Mas nós já até que estamos melhores agora, né? Nós estamos até com um PIB, o do segundo TRI, infinitamente superior a esse, né? Mas, de qualquer modo, o que eu queria destacar? O resultado veio acima das expectativas. Então, meu sentimento é de que há um olhar extremamente pessimista em todas as partes do mundo. Há um olhar extremamente pessimista em todas as partes do mundo, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja na Europa, na Ásia, né? Esse olhar pessimista é o olhar dos analistas, dos economistas, entendeu? Eles é que ficam com essa cantilena de ficar como profeta do apocalipse, aquela coisa do hard, da hiena, lembra do Hanna-Barbera? Então, ó céus, ó vida, ó azar, ó dia. E aí a turma fica nessa deprê. Lexotan, só posso recomendar Lexotan. Temos problemas? Claro que temos. Temos problemas em todos os lugares do mundo. Mas as coisas não estão assim de mal a pior, entendeu? Não estamos assistindo o afundar do Titanic. Não é por aí. Não é por aí. Outro dado sobre a União Europeia, né? A taxa de desemprego da zona do euro se manteve em 6,6% em agosto, conforme previsto. Não houve nenhuma surpresa do ponto de vista da taxa de desemprego. Repetiu o nível de julho. O resultado de agosto vem em linha com as expectativas do mercado. O dado mostra estabilidade e caiu em relação a agosto de 2021, pois à época a taxa estava em 7,5% e agora está em 6,6%. A Eurostat estima que havia 10,96 milhões de desempregados em agosto. Em relação ao mês anterior, o número de pessoas sem emprego da região teve uma queda de 30 mil. É isso, olha, eu diria assim, nossas economias no mundo inteiro, elas estão vivendo períodos de instabilidade na Europa, por conta de problemas da matriz energética, por causa do confronto Rússia e Ucrânia. Temos um ciclo de alta de commodities e temos uma pressão inflacionária que foi um tsunami que tomou o mundo inteiro, decorrente ainda da pandemia, dos problemas que foram causados às cadeias de produção e de distribuição de mercadorias. Nós estávamos voltando, vamos dizer assim, a um padrão de normalidade no início deste ano. Aí veio a China de novo e fechou o Porto de Xangai por 2 meses. Voltamos para dentro do buraco, estávamos para sair dele, aí caímos de novo lá no fundo. Ou seja, foram 2 meses de paralisação, o porto parado. Isso gerou o encarecimento do frete, subiu 500% o frete, 490%, 500% de aumento do frete. Isso foi repassado para o consumidor final, óbvio. Então, muita pressão inflacionária no mundo inteiro por conta do problema de Xangai, né? Então, agora
o mundo vai voltando à normalidade. Essa volta à normalidade não é rápida, é lenta, gradual. E quando a gente vai estar nos trilhos de novo, com a situação mais ou menos acomodada, põe aí lá para julho do ano que vem. Né? Então temos uma estrada a percorrer. O importante é ter calma e o importante é enfrentar as dificuldades, sabendo que se nada errado acontecer, de novo, né, nós teremos dias melhores. É isso que a gente precisa pensar, é isso que a gente precisa acreditar. Olha, eu quero aproveitar agora e fazer 2 comentários aqui. O primeiro é que nós estamos criando um novo produto. Sim, estamos criando um novo produto para quem quiser adquirir, para quem quiser comprar um novo serviço, ok? Então, é disso que se trata, estou sendo muito claro. No canal Viver de Renda eu produzo conteúdos gratuitos, 1.700 vídeos à sua disposição, com muito conteúdo de qualidade para você acessar. Venho criando algumas coisas adicionais, algumas por demandas, outras por eu perceber que existe interesse e que existe viabilidade de estruturar. Então temos a seleção de empresas, que é um estudo de 7, 8 empresas, com análises macroeconômicas da China, dos Estados Unidos, Europa e Brasil. Então, esse é um produto que nós já estamos à venda, R$ 180, vale a pena, porque pode lhe ajudar a definir as suas estratégias de investimento. Nós temos o programa de mentoria, que surgiu antes da seleção de empresas, programa de mentoria individual e em grupo de até 4 pessoas em individual, que é um assessoramento, é a pessoa ter a oportunidade durante períodos de 30 dias, e aí vai renovando a mentoria com a quantidade de meses que você quiser participar, e aí a gente compartilha um pouco do nosso aprendizado, das coisas que a gente vivenciou, olha os seus ativos, a sua estratégia, e a gente vai conversando e você vai adquirindo um pouco das coisas que eu vivi e aprendi. Então isso é feito através do programa de mentoria. É um assessoramento mais personalizado, mais individualizado, né? Então esse é o programa de mentoria. E agora? Agora nós estamos por lançar, vamos dizer assim, agora já para o mês de outubro, né? Nós estamos lançando um workshop. O que vai ser esse workshop? Vai ser um encontro exclusivo, um grupo restrito, seleto, com até 20 pessoas. Nós vamos nos reunir utilizando provavelmente o Google Meet, a plataforma que nos permite estar reunidos. Então nós teremos um grupo seleto, restrito, até 20 pessoas, e teremos um encontro exclusivo, que não vai ficar gravado. Então é um encontro exclusivo, único, e neste encontro teremos a duração de 1 hora. E vamos fazer o que durante esta 1 hora? Nós vamos conversar sobre o momento da Bolsa. Nós vamos fazer uma análise e leitura de cenário, destacando ao nosso olhar os pontos mais importantes para que vocês levem em consideração sobre o momento da Bolsa. Vocês então terão a oportunidade de falar sobre as suas ações e a gente trocar ideias sobre as suas ações, e poderemos também conversar sobre estratégias e balanceamento de carteira, caso isso seja algo necessário. Falaremos também de estratégias e estratégias de balanceamento, né, caso isso seja necessário. Então, esse vai ser o nosso produto, o nosso novo serviço que eu estou aqui pré-lançando com vocês que estão nos assistindo. Então, é um encontro exclusivo, é um grupo restrito, até 20 pessoas, é um grupo seleto, com 1 hora de duração, usando uma reunião no Google Meet, né? E nós vamos ter aí uma parte desse workshop voltado para conversar sobre o momento da Bolsa, os pontos mais importantes que me chamam a atenção, e vamos falar sobre as suas ações,
trocar ideias sobre as suas estratégias e, se necessário, tirar dúvidas com relação a balanceamento de ativos de carteira, né? Ah, eu quero participar, Clóvis, eu quero participar. Quanto custa participar deste workshop? Custa R$ 157, esse é o valor. R$ 157 por pessoa, né? R$ 157 você paga este valor via Pix, né? E aí você vai saber o dia do encontro, será sempre à noite. O encontro será sempre à noite. A data vai ser definida quando a gente tiver uma turma fechada, né? Você me confirma o seu interesse em participar do workshop, faz o pagamento do Pix, me manda o comprovante, R$ 157, e este encontro a gente vai estar sempre fazendo ele às 20 horas, à noite, né? Então é isso, esse é um novo produto que eu queria aqui destacar com vocês. Se isso fizer sentido para vocês, se isso vocês julgarem que é interessante, me mandem um e-mail para fazer a sua reserva, né? Façam o pagamento de R$ 157 pelo Pix, eu lhe darei orientações e aí você estará participando conosco dessa jornada, desta imersão, né? Vai ser uma imersão. Durante uma hora a gente vai conversar sobre o momento do mercado e sobre as ações das pessoas que vão estar no grupo, né? Então é isso, R$ 157 para participar deste workshop. Essa é uma iniciativa nova que nós estamos inaugurando agora no mês de outubro. Se fizer sentido, nos procure. Bom, outra coisa é que quem é assinante da seleção de empresas, ela está já disponível, né? Já falei sobre isso já há algum tempo, ela está disponível e eu queria destacar que na seleção de empresas agora de setembro, eu fiz uma menção de que no mês de agosto nós tínhamos saído com um relatório antecipado, né, no dia 6 de agosto, chamando a atenção de que a gente tinha rompido um ponto de resistência, que nós estávamos dentro de um canal de consolidação de curto prazo e a gente rompeu esse teto desse canal que estava nos 104 mil pontos e que nós então tínhamos como alvo os 112 mil. Fomos lá. Na verdade a gente foi além, a gente foi a 113.812 no dia 18 de agosto. O que é que aconteceu? Depois disso a gente corrigiu, voltou a este ponto aí em 12 de setembro, chegamos aí a 113.406, corrigimos de novo e sempre nas correções fomos lá tocar a região dos 108 mil pontos. Retomamos os 113, corrigimos de novo, voltamos a subir e na semana que passou, na sexta-feira, sem ser essa, a outra, nós rompemos o suporte dos 114 mil pontos, a resistência dos 114 mil pontos. E aí uma pessoa que faz mentoria comigo até me procurou e disse, olha, passamos os 114, vamos subir? Eu disse, não sei, vamos esperar a segunda-feira, que foi essa agora. Chegou na segunda-feira, devolveu, né? Então, foi um rompimento falso. E aí agora, na quinta-feira, nós também rasgamos a base do canal, né, do suporte, que estava ali nos 108 mil pontos, e fomos para baixo, fomos em 107 mil e alguma coisa. Aí a mesma pessoa disse, olha, vamos cair? Eu disse, não sei, vamos esperar o dia seguinte, que era sexta-feira, né? Chegou na sexta, a gente voltou para dentro do canal. Então veja, tivemos um rompimento falso na quinta-feira, na semana anterior tivemos um rompimento falso para cima, né? E agora essa semana tivemos um rompimento falso para baixo. Né? O fato concreto é que estamos dentro de um canal de consolidação, isso está muito claro, e estamos andando de lado. A base do canal está nos 108 mil pontos. Se a gente perde o canal,
de lateralização, nós podemos atingir os 105 ou os 100. 105 e 100 são os alvos na queda. Para cima, se a gente rasgar o topo do canal que está em 113,800, ou seja, se a gente ultrapassar os 114, a gente tem uma barreira aos 115, que eu acredito que a gente vence fácil. Aí depois a gente tem 118, 121, 125 e 130. São os pontos na subida. É isso que a gente tem que ter em mente, olhando do ponto de vista gráfico. Olhando do ponto de vista gráfico, né? Eu acredito que a gente tem muito mais chances de subir do que de cair. Por quê, Clóvis? Porque os números da economia estão bons. Os números das empresas estão bons. As empresas estão baratas, ok? Então elas estão nos dando oportunidades. Sexta-feira agora eu estava na reunião de mentoria com o Ademir. Um abraço, Ademir, se estiver assistindo. Ele me perguntava sobre a Azul, né? Poxa, a Azul parece estar num preço ótimo de entrada. Eu disse, opa, é isso. É isso. É exatamente isso que a gente tem que olhar, né? A empresa, ela está bem posicionada, ela tem vantagens competitivas, diferenciais, é uma empresa que está bem administrada, tem um bom time na gestão da empresa, está desenvolvendo novos negócios, aproveitando e crescendo no mercado. Antes da pandemia era a terceira empresa aérea, estava em primeiro, era Gol e TAM se revezando em primeiro e segundo, e a Azul vinha em terceiro. Agora, pós-pandemia, a Azul é a primeira, Gol segunda e a TAM terceira. Então, é isso que a gente precisa entender. A empresa está fazendo o seu dever de casa. Então o preço está baixo, claro. E o que faz com o preço baixo? É oportunidade, né? É oportunidade. Então essa é a nossa forma de raciocinar. É isso que você precisa fazer. Isso que a gente vai estar tratando também no workshop, né? Com a turma de 20 pessoas nessa imersão, onde cada um vai poder interagir comigo diretamente e tirar dúvidas e pedir orientações, querer saber minha opinião, e a gente vai ter essa oportunidade nessa imersão, nesse workshop, né? Então, se você tem interesse, faça a sua inscrição. Você depois vai me dizer, de participar, vai me dizer se valeu a pena, né? Se valeu a pena fazer parte dessa imersão. Para finalizar o vídeo, eu queria falar da Porsche. No Instagram eu fui falando sobre a Porsche ao longo da semana, porque, de novo, né, o pessoal falando, crise na Europa, crise na Europa. A Porsche fez um IPO em plena crise, né? E estreou na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, valendo 75 bilhões de euros. Olha que coisa maravilhosa, né? 75 bilhões de euros. Ela estreou sendo negociada por este preço. A oferta foi feita na quinta-feira e agitou o mercado europeu, né? Muita gente, se não pode ter um Porsche na garagem, tem a Porsche, uma ação da Porsche na sua carteira, né? Então, a empresa estreou aí na Bolsa de Frankfurt com um valor de mercado superior a 75 bilhões de euros em uma das maiores ofertas de todos os tempos que aconteceu na Europa. Em uma das maiores ofertas de todos os tempos que aconteceu na Europa. Olha, veja que coisa maravilhosa, né? Oh, mas e a crise? Oh, mas a Europa, né? Temos que olhar o lado cheio do copo, gente. Não dá para ficar deprimido, olhando o lado vazio, entendeu? Senão as oportunidades passam. A controladora da Porsche é alemã também, Volkswagen, né? Ela colocou 12,5% de ações não votantes da companhia à venda. A holding das famílias Porsche e Pitt, a Porsche SE, que controla 31,4% das ações da Volkswagen, com 53,3% de suas ações ordinárias, no entanto, deve continuar no comando da montadora de luxo, uma vez que pretende comprar 25% do capital votante desta mais uma ação, com um prêmio de 7,5% sobre o preço de listagem das ações preferenciais. O IPO da Porsche foi considerado um grandíssimo sucesso, Ele movimentou cerca aí de 9,4 bilhões de euros, com uma
uma demanda por ações acima do que foi ofertado, o preço superou o teto da faixa indicativa e realmente foi uma injeção de ânimo, né, de positividade, de otimismo, né, esse IPO da Porsche. Muito bom, é isso. A despeito de todas as crises, a despeito de todos os problemas que sempre existiram e que sempre vão existir, novos problemas vão surgir quando esses velhos forem solucionados. Saibam disso. A vida é assim, né? Altos e baixos, problemas, soluções, desafios, oportunidades. O importante é saber o que você pensa, com o que você se conecta, com que faixa você sintoniza. É isso que é importante, porque o mundo continuará, o mundo vai continuar em frente, entendeu? E a gente tem que aproveitar as oportunidades, é isso que eu acredito e é isso que eu defendo. Olha, falando ainda sobre tecnologia, a Nestlé montou uma fábrica que pensa e tem máquinas que conversam. Olha que coisa bacana, né? Uma fábrica que pensa e máquinas que conversam. Isso é a Nestlé, né? Isso é a Nestlé. A linha que produz nada menos de 2 milhões de unidades do chocolate Kit Kat por dia é o primeiro passo da Nestlé rumo à criação de uma fábrica de chocolate inteligente. A internet 5G, cujo tempo de resposta é mais rápido, permitindo um nível de automatização muito maior em processos fabris, já é utilizada na fábrica da Suíça, em Caçapava, no interior de São Paulo. A rede 5G permitiu a conexão de vários dispositivos ao mesmo tempo. Isso vai ajudar a desenvolver a inteligência artificial, internet das coisas, realidade aumentada, armazenamento na nuvem, entre outras funcionalidades. A fábrica vai evoluir do padrão automatizado para o autônomo. É como se a fábrica agora pudesse pensar sozinha, disse o presidente da Nestlé no Brasil, Marcelo Melchior, numa entrevista ao Estadão. Muito bacana. Você trabalha na Nestlé? Tem alguém aí que trabalha na Nestlé? Comenta um pouquinho sobre a inauguração dessa fábrica, se puder ter algo a nos falar que não seja restrito, né? Agradecemos aos comentários. E aí o que é que a gente percebe, né? Os efeitos do 5G começam a aparecer na prática, né? Essa coisa assim, meio que fica assim no ar, né? O que é o 5G? Né? Nós começamos aí a ver a prática, né? A prática do 5G sendo demonstrada, né? Exatamente nessas interações na indústria. Isso é muito bacana, né? É isso que a gente vai ver cada vez mais. As redes privativas de 5G são outras estradas de oportunidades para as empresas de telecom e a própria Oi, né? A Oi, o Rodrigo Abreu já disse que essa é uma área que o time dele está focado, né? O desenvolvimento de projetos privativos para a rede de 5G privada, né? Muito bem, queria também comentar, não temos nenhum fato novo em relação às negociações entre as empresas com relação a Oi, né? Devem estar acontecendo, isso eu não tenho dúvida. Mas o que eu queria dizer a vocês é que a Vital, né, ela tem aí a maior malha de fibra ótica do país e está posto, né, nesse processo de negociação que a Oi teve com as outras operadoras, que elas também estariam demandando da rede de fibra ótica da Oi, à época Infraco, hoje Vital. Então, acredito que nós estejamos também aí, vamos dizer, apostos também para ter notícias nesse sentido, de que TIM, Claro, poderão estar se tornando clientes da Vital. Eu acho que essa é uma coisa natural a se esperar nas próximas semanas, nos próximos meses. Uma outra coisa é que a consolidação do segmento aí de fibra ótica continua, né? Tem muita conversa de bastidores, né? E a gente vai ver esse movimento em algum momento começar a ganhar dinâmica, né? Ganhar objetividade. Mas tem muita conversa acontecendo nos bastidores da consolidação da fibra ótica. Esse é um outro ponto que eu queria destacar. Por fim, para a gente chacoalhar o cérebro, veja bem, ser sincero não autoriza ninguém
a ignorar o impacto das suas palavras na vida das outras pessoas. Ser sincero não autoriza ninguém a ignorar o impacto das suas palavras na vida das outras pessoas. Grosserias, ataques, críticas com intenção única de diminuir alguém não são um retrato de sinceridade, mas sim uma demonstração clara de pequenez. Essa frase maravilhosa é do Sameraj, que eu concordo em número, gênero e grau, né? Eu aprendi com um grande bilionário, um executivo aí, aqui no Brasil, e ele me dizia isso: se você não tiver nada de bom para falar sobre alguém, fique calado. Use o silêncio. É isso, a gente tem que aprender a fazer isso. Por fim, essa é para nos despedirmos. A forma que você enxerga o mundo é resultado da sua mentalidade. A forma que você enxerga o mundo é resultado da sua mentalidade. Mas isso não significa que é a única forma possível de ver o mundo. Isso não significa que é a única forma possível de ver o mundo. Pense, existe outra forma de ver as coisas? Existe uma forma melhor? Há algo que eu não estou percebendo? O outro sabe algo que eu não sei? Há algo que pode me agregar mais? Aprenda a fazer as perguntas certas. Aprenda a fazer as perguntas certas. Isso requer, obviamente, espírito de abertura. Espírito de abertura. A sua mentalidade hoje impede você de avançar ou te leva além? Pense nisso. A sua mentalidade hoje te impede de avançar ou te leva além? Pense nisso. Uma excelente noite, uma ótima semana a todos. Deixe um like, compartilhe com os amigos, fiquem com Deus e até a próxima.